Olá! Na aula de hoje, vamos trabalhar com as meta-regras, importante instrumento para podermos produzir textos mais coerentes. Uma das principais dificuldades dos professores, de maneira geral, e dos de língua portuguesa de maneira específica é como corrigir adequadamente os textos de seus alunos. Existem duas situações. Uma delas seriam frases mal formadas, ou seja, frases em que teríamos problemas de ortografia, de concordância, de sintaxe, de acentuação. Nessas situações, a correção é bem tranquila, ou seja, os professores possuem um arcabouço, um conhecimento teórico que dá conta dessas correções. Mas há outras situações em que os problemas se tornam um pouco mais complicados, ou seja, é quando há porções maiores do texto que apresentam questionamentos, dúvidas. Para essas situações em que porções maiores do texto apresentam problemas, não há, ou pelo menos não havia, um arcabouço teórico, uma estrutura que possibilitasse uma correção mais adequada, que possibilitasse uma orientação segura para o aluno do que ele poderia ou não fazer. Você pode, inclusive, já ter passado por uma situação dessa, ou seja, receber um texto que foi corrigido pelo seu professor. Ao receber esse texto, você observa que deve fazer alguma alteração. Essa alteração se refere a questões globais, ou seja, em relação a porções maiores do texto que devem ser alteradas, modificadas. Vamos ver uma sequência, ou seja, vamos ver um pequeno texto em que nós vamos identificar um problema. Depois, juntos, vamos ver como poderíamos interferir nesse texto. O verdadeiro amigo não comenta sobre o próprio sucesso quando o outro está deprimido. Para distraí-lo, conta-lhe sobre seu prestígio profissional, conquistas amorosas e capacidade de sair-se bem das situações. Isso, com certeza, vai melhorar o estado de espírito do infeliz. E aí, perceberam alguma incorreção formal nesse texto? Há alguma questão em relação à ortografia, acentuação, concordância que deve ser alterada? Provavelmente vocês não perceberam nenhuma dessas questões, porque elas não existem, mas o texto não é um bom texto, ele tem um problema e vocês devem ter identificado. Se no início desse enunciado se dizia que não se devia apresentar, discorrer sobre o sucesso para uma pessoa que estivesse com problemas, na sequência nós temos uma série de fatos, de acontecimentos que demonstram o contrário do que foi dito anteriormente. Esse texto pode ser conceituado ou ainda podemos dizer que nesse texto temos problemas de coerência, é um segmento incoerente. Essas questões que preocupam os professores, no caso aqui no Brasil, não são exclusivamente preocupações nossas, brasileiras. Um pesquisador francês também observou essas questões em escolas de ensino fundamental na França. Qual seria esse problema mesmo? É isso mesmo, a forma como os professores interferiam em textos mal formados dos alunos. A partir desse questionamento, a partir desse problema, ele postulou uma série de regras que serviriam para orientar os professores na correção dos textos elaborados por seus alunos. As meta-regras de Charroy. O profissional, o teórico, então, que propôs essas meta-regras foi Charroy. Essas meta-regras estão organizadas em um texto publicado em 1978. O texto em questão é Introdução aos Problemas de Coerência nos Textos. Bom, temos então uma palavra-chave com a qual devemos trabalhar. Coerência. Vocês estão lembrados do que vem a ser coerência? Coerência tem a ver com o sentido que podemos depreender de um texto. Para obtermos essa coerência, podemos empregar tanto elementos linguísticos como também elementos extralinguísticos, ou seja, que estão ancorados na situação real de fala. Para trabalhar com essas questões, então, é que Charroy elaborou 4 meta-regras. A expressão meta-regras procura identificar uma regra mais ampla, por isso elas seriam apenas 4. Vamos tratar agora de cada uma dessas meta-regras. Meta-regra da repetição.
A meta-regra da repetição se refere à repetição ou não de itens lexicais. Essa repetição pode ser uma qualidade ou pode ser um defeito. Depende muito da forma como o produtor do texto vai trabalhar com essas repetições. A repetição pode ser relacionada também com uma outra questão muito importante para a construção dos textos, que é a coesão. Mas, antes de continuarmos tratando da meta-regra da repetição, vamos observar o conceito elaborado pelo próprio Charroy tratando dessa meta-regra. Acompanhem, por favor. Para que um texto seja microestruturalmente e macroestruturalmente coerente, é preciso que contenha no seu desenvolvimento linear elementos de recorrência estrita. Na definição cunhada por Charroy, a primeira informação que nos interessa é aquela que trata da coerência. Em relação a isso, Charroy diz que a coerência pode ser microestrutural ou macroestrutural. A coerência seria microestrutural quando pudesse ser ou quando pode ser localizada em pontos locais do texto, ou seja, nas frases. Já a coerência macroestrutural se refere a porções maiores do texto. É difícil localizar essa extensão, que pode estar no título e pode ir até a conclusão do texto. Além disso, outra informação importante nessa definição é a que trata da recorrência estrita. Essa expressão pode ser compreendida como repetição, daí o nome meta-regra da repetição. Mas vamos observar um segmento de texto em que essa meta-regra foi respeitada. Daqui a alguns minutos, 4 malas virão em sua direção, a 10 km por hora. E você terá 5 décimos de segundo para capturar suas alças e, com um forte solavanco, levantar de 25 a 32 quilos no ar, numa espetacular explosão de energia e, finalmente, colocar as malas uma a uma a seu lado. Só que na maioria das vezes, você erra na coordenação motora e só consegue capturar a bendita alça quando a mala já está fugindo de você na direção contrária. Isso significa 20 km por hora de diferença. Ao todo, você despenderá 1.280 joules de energia em menos de um minuto. Observaram? Esse fragmento de texto é coerente. Por quê? Porque nele foi respeitada, foi observada a meta-regra da repetição. Podemos chegar a essa conclusão porque observamos a inclusão de um referente às 4 malas. Esse referente é retomado, repetido várias vezes, ou com o mesmo item lexical, as malas, ou por parte desse item lexical, as alças dessas malas. Charroy apresenta ainda que, para que tenhamos a meta-regra da repetição, alguns recursos linguísticos podem ser empregados. Dentre esses recursos teríamos a pronominalização, a definitivação e também a substituição lexical. A pronominalização é a substituição de um item do léxico, principalmente um nome, por um pronome. Vejamos um exemplo. Isso ocorre em consequência da ação dos raios ultravioletas sobre a melanina, aquele pigmento responsável pela cor dos cabelos. Ela se decompõe e os fios mudam de cor. No fragmento que observamos, podemos dizer que temos a meta-regra da repetição, responsável pela coerência do texto. Para que essa meta-regra seja respeitada, foi empregada uma pronominalização, ou seja, o nome a melanina é substituído pelo pronome ela. Definitivações e referenciações deíticas contextuais. São outros mecanismos linguísticos que podem garantir a meta-regra da repetição. Primeiro, vamos ver um exemplo de definitivação. Um museu dedicado à preguiça foi aberto em Bogotá, na Colômbia. O museu só ficará aberto durante a próxima semana. Nesse segmento, temos a substituição da expressão um museu pela expressão o museu. Na realidade, o que nos interessa é a troca do artigo indefinido um pelo artigo definido o. A esse processo é que chamamos de definitivação. A definitivação é uma das formas de estabelecermos a meta-regra da repetição. Vamos ver um outro exemplo em que essa meta-regra foi observada. A coleta de lixo é um problema antigo em Nápoles.
Para solucioná-lo, os políticos teriam que enfrentar a camorra, a máfia local que controla o serviço. Viram? Esse segmento também pode ser considerado coerente. Essa coerência ocorre pela observância da meta-regra da repetição. No nosso caso, temos a substituição do artigo indefinido um problema pelo artigo definido o, na locução solucioná-lo. A esse procedimento é que chamamos de definitivação. Se não quisermos empregar a definitivação, podemos empregar também referenciações deíticas contextuais. Vamos ver um exemplo e depois vamos discorrer sobre esse procedimento. Existe atualmente uma crise global de confiança do cidadão em relação às políticas governamentais. Ele acredita que essa situação pode ser amenizada através de programas que venham a levar a sociedade a interagir e a ter uma participação maior no planejamento, na execução e na fiscalização das ações do Estado. A expressão essa situação é responsável pela repetição de todo um segmento de informações, ou seja, a retomada por intermédio de uma expressão de todo um grupo de informações é que chamamos de referenciações deíticas contextuais. Há ainda uma outra forma de se garantir que a meta-regra da repetição seja observada. É por intermédio da substituição lexical. Numa substituição lexical, um elemento do texto, ou seja, um item lexical, é substituído por outro item ou por uma expressão de sentido equivalente. Vamos ver um exemplo. O maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, a onça-pintada, marcha orgulhosa pelo Pantanal, uma região repleta de rios, florestas e cerrados que começa no Brasil e se espalha por Bolívia e Paraguai. Só não se sabe até quando isso vai acontecer, escreve J. Madeleine Nash no New York Times. Segundo a correspondente, os animais estão sendo dizimados por fazendeiros. Observaram do que estamos tratando nesse texto? É isso mesmo, da onça pintada. Só que esse tema, esse assunto, não entra no texto sempre da mesma maneira. Vejamos. No início é empregada a expressão o maior felino das Américas. Na sequência, o terceiro maior do mundo. Depois, onça pintada e, finalmente, os animais. Observe, então, que o mesmo tema, o mesmo assunto, perpassa o texto. Ele é repetido várias vezes, mas não da mesma maneira. A essa estratégia, a esse procedimento, nomeamos de substituição lexical. Retomando, então, para que consigamos garantir a meta-regra da repetição, que é uma das principais para o estabelecimento da coerência, podemos empregar 3 estratégias. Ou usamos a pronominalização, ou seja, a substituição de um nome por um pronome, ou podemos empregar também a substituição de um artigo indefinido por um artigo definido ou por uma outra expressão, que é o caso das definitivações e das referenciações deíticas contextuais, e finalmente podemos também substituir um item do léxico. Mas não podemos tratar o texto todo de um mesmo assunto. Essa repetição, no caso, seria desnecessária. Precisamos progredir no texto, ou seja, apresentar outras informações ou outros elementos que vão contribuir para a progressão desse texto. Por intermédio da meta-regra da repetição, temos o desenvolvimento temático do texto. Meta-regra da progressão. Como acabamos de observar, um texto não pode falar indefinidamente da mesma coisa, ou ainda tem que apresentar informações novas sobre essa coisa, sobre esse tema, sobre esse assunto. Vejamos então como Charroy cunhou a meta-regra da progressão. Para que um texto seja microestruturalmente e macroestruturalmente coerente, é preciso que haja no seu desenvolvimento uma contribuição semântica constantemente renovada. Nessa meta-regra, além dele continuar tratando da necessidade da coerência ser tanto micro quanto macroestrutural, ele apresenta que o texto tem que apresentar informações semânticas novas. É o que ele elabora como contribuição semântica constantemente renovada. Vamos ver um exemplo em que essa contribuição semântica não foi renovada. Maria é uma jovem que está pensando em engravidar. A jovem gostaria de ter um filho. Em breve, se possível, a esposa pretende aumentar a família.
um bebê pode chegar à casa de Maria. Vamos então empregar esse segmento de texto para compreendermos a meta-regra da progressão. Esse texto, se observássemos apenas a meta-regra da repetição, seria sim um texto coerente, porque a informação é continuamente repetida. Mas não é somente isso que importa. O texto tem que ter também informação semântica nova. O texto tem que progredir. Se fosse pedido a vocês que resumissem esse texto, esse resumo se concentraria na informação: uma jovem que deseja engravidar. Essa mesma informação foi elaborada de 4 formas diferentes, constituindo os 4 parágrafos do texto. Apesar de não ser muito comum encontrarmos textos reais produzidos em situações reais, em que a meta-regra da progressão não é respeitada, eles existem sim, inclusive em textos elaborados por alunos em situação escolar ou ainda em situação de vestibular. Vamos acompanhar um outro exemplo em que a meta-regra da progressão não foi respeitada. Fique atento ao chão, mas olhe também para o céu. O perigo? Raios. Você deve observar tanto os raios no céu quanto no chão. Para evitar o perigo dos raios, é necessário ficar alerta ao céu e ao chão. Caso fique atento ao chão, não se esqueça do céu, por causa dos perigos dos raios. Viram? Aqui temos ainda a mesma informação reelaborada, repetida de várias formas, mas não temos nenhuma progressão. Esse não é um bom texto. Esse poderia se constituir em um exemplo de um texto incoerente, mas ele ainda tem salvação. Fique atento ao chão, mas olhe também para o céu. O perigo? Raios. Uma das causas, a ocorrência do fenômeno meteorológico Laninha. O Brasil é o país do mundo com maior número de raios. Como evitar acidentes? Deixe as praias ou espaços descampados durante as chuvas muito fortes. Evite, evidentemente, permanecer na água do mar. Viram? Agora sim, a meta-regra da progressão foi respeitada. Temos novas informações, temos conteúdo semântico que faz com que o texto progrida. Além disso, a meta-regra da repetição continua sendo respeitada. Vocês devem ter observado que deve haver um casamento entre essas duas meta-regras, ou seja, a meta-regra da repetição e a meta-regra da progressão. Para que um texto seja coerente, nós devemos ter a recorrência de um mesmo item lexical, ou seja, de um mesmo texto, de um mesmo tema, mas ao mesmo tempo devemos ter também a progressão semântica sobre esse tema, sobre esse assunto. Meta-regra da não contradição. Vejamos agora mais uma das meta-regras elaboradas por Charroy. Vamos proceder da mesma forma. Antes de exemplificarmos essa meta-regra, vamos observar como Charroy se preocupou em elaborar o conceito dessa meta-regra. Para que um texto seja microestruturalmente e macroestruturalmente coerente, é preciso que no seu desenvolvimento não se introduza nenhum elemento semântico que contradiga um conteúdo posto ou pressuposto por uma ocorrência anterior, ou deduzível desta por inferência. Nessa conceituação, nessa definição elaborada por Charroy, continuam sendo importantes a relação entre a coerência microestrutural e macroestrutural. Mas aqui temos uma informação que se refere especificamente à meta-regra da não contradição. A meta-regra da não contradição trata essencialmente de informações que circulam dentro do próprio texto, ou seja, o próprio texto deve ser coerente, ele não pode se opor ao que foi dito antes. Se eu digo que um elemento é bonito, eu não posso dizer no mesmo texto que ele é feio. Aí haveria uma contradição interna ao texto. Vamos ver então um exemplo em que poderemos observar essa não contradição. Depois de anos seguidos de padronização, deveria haver no Reino Unido um mercado sadio de modelos usados. Por isso, há somente um único negociante de computadores pessoais de segunda mão em Londres. Esse fragmento é formado basicamente de 2 enunciados. No primeiro enunciado, se diz que, depois de um certo tempo, é esperado que haja um mercado sadio de computadores de segunda mão. Na sequência, se diz que há somente um vendedor de computadores de segunda mão.
A ligação entre esses enunciados é feita pelo conectivo por isso. Perceberam aí a contradição? Se era esperado que houvesse um mercado sadio, como temos apenas um vendedor? Uma parte do texto, ou seja, o segundo enunciado, contradiz, opõe-se ao que foi dito no primeiro fragmento, na primeira parte do enunciado. Nesse texto, então, não foi observada a meta-regra da não contradição. Isso configura um texto incoerente. Vocês conseguem propor uma outra redação para esse fragmento, a fim de que ele se torne um texto coerente? Ou seja, a fim de que seja observada a meta-regra da não contradição? Entre muitas soluções possíveis, podemos substituir o conectivo por isso e empregar a expressão ou o item lexical curiosamente. Vejamos. Depois de anos seguidos de padronização, deveria haver no Reino Unido um mercado sadio de modelos usados. Curiosamente, parece haver somente um único negociante de computadores pessoais de segunda mão em Londres. Perceberam, então, que uma pequena mudança transformou o texto em um texto coerente, porque foi respeitada a meta-regra da não contradição. Basicamente, continuamos trabalhando com os dois enunciados, ou seja, o pensamento, a suposição de que, depois de um certo tempo, houvesse um mercado sadio de computadores usados. Na sequência, continuamos dizendo que há somente um vendedor de computadores de segunda mão. Só que, na ligação entre essas duas partes do enunciado, empregamos o conectivo, o item lexical, curiosamente. Esse emprego, esse termo, transforma o texto em um texto coerente. Porque, apesar das duas informações não combinarem em um primeiro momento, o emprego de curiosamente estabelece a coerência, ou seja, o segundo fragmento não era um fragmento esperado, desejado a partir do primeiro fragmento. Podemos, então, exemplificar a meta-regra da não contradição. Vamos acompanhando, então. Já vimos 3 das meta-regras elaboradas por Charroy. A primeira delas é a repetição. A segunda, a progressão. E a terceira é a não contradição. A não contradição trata da coerência necessária dentro do próprio texto. Meta-regra da relação. Mas um texto, para ser coerente, não deve observar apenas sua estrutura interna, ou seja, ele não deve ser coerente apenas internamente, entre as suas partes, como vimos na meta-regra da não contradição. É necessário que esse texto não entre em choque com o mundo real. Ou seja, na transposição do mundo real para o mundo discursivo, essa coerência tem que se manter, deve ser ainda observada. Vejamos então como Charroy elaborou a última das suas meta-regras, ou seja, a meta-regra da relação. Para que uma sequência ou um texto sejam coerentes, é preciso que os fatos que se denotam no mundo representado estejam relacionados. A expressão, o trecho que nos interessa mais particularmente é o que trata do mundo representado. O mundo representado seria o mundo textual, o mundo criado a partir do discurso. E o que é representado nesse mundo textual não pode entrar em contradição com o que é representado no mundo real. Deve haver, então, uma relação entre esse mundo real e o mundo textual. Querem acompanhar, então, um exemplo em que a não observância da meta-regra da relação possa ser identificada? Então, acompanhem a cena. When I was a boy, I was told that the Lord fashioned us from His own image. That's when I decided to manufacture mirrors. Security, tranquility, a well-deserved rest. All the aims I have pursued
realize. Life is a state of mind. Na cena que vocês acabaram de acompanhar, que compõe o filme Muito Além do Jardim, temos a realização por parte do protagonista de uma ação que não é previsível para um ser humano. Nesse conceito, uma linguagem artística, isso é possível. Há um contexto que possibilita que isso ocorra. Mas se estivéssemos tratando de um outro universo comunicativo, não ficcional, essa situação não seria possível. A cena, então, exemplifica a não observância da meta-regra da relação. Pode parecer difícil atribuir essa meta-regra à produção ou à leitura de textos, mas isso é possível sim. Quando, muitas vezes, o aluno, ao ter um tema sobre o qual escrever, não consegue relacionar o mundo textual ao mundo real. Muitas vezes também, a não observância dessa meta-regra sinaliza para um desconhecimento do mundo, ou ainda para um conhecimento de mundo não adequado para essa situação. Pode parecer estranho que as pessoas não consigam escrever adequadamente sobre um determinado tema, mas isso pode ocorrer sim. Pense na seguinte situação: um exame de seleção para cursar o ensino médio. Esses jovens teriam aproximadamente 14 ou 15 anos. O tema que lhes foi proposto foi tratar da política do filho único na China. Qual sua opinião sobre a política do filho único implantada na China? Como vocês sabem, por questões populacionais, a China adota há muitos anos a política do filho único. Ou seja, cada casal só pode ter um filho. E aqueles que têm mais de um filho sofrem uma série de sanções. Foi pedido então que os alunos dissertassem sobre isso. As respostas foram muitas e variadas. Inclusive, tivemos alguns que disseram que concordavam com essa medida, concordavam sim que cada casal só poderia ter um filho porque a China era realmente um país muito pequeno. Vamos observar uma das possibilidades de respostas encontradas nesse conjunto de textos. Vejam como a meta-regra da relação não foi observada. Como o país é muito pequeno, concordo que os casais só podem ter um filho. Perceberam? Na transposição do mundo real para o mundo discursivo, houve uma incoerência, ou seja, atribuir a um referente, China, a característica de um outro referente. No caso, poderia ser o Japão, o tamanho de um e o tamanho de outro. Vocês estão vendo, então, o quanto que as meta-regras são importantes para o estabelecimento da coerência. Vocês viram que Charroy elaborou 4 meta-regras: a da repetição, a da progressão, a da não contradição e a da relação. Retomando, a meta-regra da repetição se preocupa com a manutenção temática do texto, ou seja, o mesmo item lexical, o mesmo tema deve continuar no texto para que se saiba do que se está tratando. Mas também devemos observar a meta-regra da progressão. Mesmo que estejamos falando de um item lexical, de um tema ou de um assunto, para que o texto continue sendo coerente, devemos apresentar sempre informações semânticas novas. A meta-regra da repetição e a meta-regra da progressão devem caminhar sempre juntas. 2 outras meta-regras que devem caminhar sempre juntas são a da não contradição e a da relação. Uma se refere especificamente do mundo discursivo, ou seja, a relação existente dentro do texto. Não podemos apresentar uma informação que contradiga uma informação anteriormente apresentada. Finalmente, a meta-regra da relação se preocupa com a relação, a observância do mundo real em relação ao mundo discursivo. O mundo discursivo não pode contradizer, não pode se opor ao que existe no mundo real, a não ser que o texto seja um texto nonsense, que trabalhe realmente com essa possibilidade de muitas leituras. Seria o caso de alguns textos literários. Estamos vendo que, quando o professor domina, compreende essas 4 meta-regras, ele tem um instrumento valioso para poder corrigir os textos de seus alunos.
Se ele encontrar no segmento do texto, em algum trecho do texto produzido por o aluno, uma incoerência desse tipo, ele pode sinalizar com uma dessas informações. Ele pode dizer que naquele segmento houve o desrespeito de uma dessas meta-regras, ou da repetição, ou da relação, ou da não contradição, ou da progressão. Assim também o aluno poderá corrigir o seu texto, porque ele sabe exatamente que problema que o texto apresenta. As meta-regras de Charroy serviram como aporte teórico para uma série de trabalhos feitos no Brasil que tratavam sobre a correção de redações tanto de vestibulandos quanto de alunos do ensino médio e fundamental. Sobre esse tema, então, vamos deixar 2 dicas de obras que tratam desse tema, ou seja, como compreender, como analisar redações produzidas por alunos. A primeira dica é Redação e Textualidade, Maria da Graça Costa Val, editora Martins Fontes. Nesse livro, a autora trata da análise de redações de vestibulares. Nessa análise, ela usa como aporte teórico as meta-regras de Charroy. A outra dica é Problemas de Redação, Alcir Pécora, também da editora Martins Fontes. Nessa obra, também se trata de problemas encontrados em redações produzidas por alunos. Essa leitura pode contribuir para que você compreenda como escrever melhor e também, posteriormente, como corrigir melhor os textos produzidos pelos seus alunos. Bom estudo!